Bom dia, pessoal. Uma coisa que eu tenho percebido que a nossa geração, ela não é uma geração muito matinal, né? Vocês são uma geração muito noturna, né? Eu que conheço um pouco dos jovens, assim, eu sei que de manhã vocês estão mais parecidos com aquele filme Walking Dead, né? Meio zumbi, meio, será que eu estou vivo ou morto, né? Mas eu espero que Deus possa falar com você e você deixe o seu coração aberto para Ele falar com você, tá? Eu dei graças a Deus a hora que eu fui convidado para essa conferência e para pregar entre vários desses pastores. Eu fiquei muito contente, eu agradeci a Deus por ser o primeiro, porque o hall de pastores que vão pregar aqui hoje é muito alto. E aí eu falei assim, poxa, graças a Deus que eu vou ser o primeiro, e aí tudo que eu falar vai ser novidade. E também ninguém vai ficar triste, porque, puxa vida, depois vai ser só o Joel. Mas assim, eu estou muito contente assim, de estar aqui. Os palestrantes, vocês são privilegiados de estar nessa conferência. Esses palestrantes de hoje são muito bons, tirando eu. Mas assim, Deus vai abençoar muito você, se você deixar o seu coração aberto. Amém? A gente está aqui nessa conferência vocacional cristã, a quarta. E com o tema de igreja, um compromisso de cada geração. Antes de começar, eu queria só ver se eu apresentava a minha família. Essa aqui é a minha família, né? A Débora, a Sarinha, a Estelinha e eu. E a gente é uma família muito alegre, a gente dá muita risada. Minhas filhas têm um senso de humor muito grande, né? Eu não sei se você me conhece há muito tempo, eu era bem mais gordinho do que eu sou hoje. Eu dei uma bela de uma emagrecida. E aí um dia minha filha mais velha a gente estava passando num retiro e de repente a minha filha mais velha estava com o braço dela embaixo da minha barriga. Eu falei assim, Senhor, por que você está fazendo isso? Aí ela olhou para mim e falou assim, estou esquentando meu braço. Eu falei, pronto. E falou isso e continuou com o braço lá. A Teté, a Estelinha, ela já é uma menina muito carinhosa, sabe? Ela é exatamente o que eu queria na minha esposa, que não tem muito. Mas assim, ela é extremamente grudada em mim, assim. Ela está toda hora fazendo carinho, ela está toda hora, papai, ela me vira e dá um beijo, toda hora ela bota um bilhete na minha Bíblia, na minha agenda, eu te amo, papai, você é o melhor pai do mundo. Ela é muito fofa, né? Dá vontade de morder. Aliás, eu mordi ela. Até eu parei o dia que a escola dela me chamou, e aí a diretora falou assim, você costuma morder a sua filha? Morder? Por quê? É porque ela mordeu um menininho hoje aqui. Sério? Eu vou falar para ela não fazer mais isso. E minha esposa é a mulher mais linda do mundo, né? A Débora é a mulher mais preciosa que eu já encontrei na minha vida. Uma mulher extremamente corajosa. Uma mulher que, quando eu estava procurando uma esposa, mais ou menos uns 16 anos que eu fiquei procurando, mas assim, eu coloquei para Deus assim, Deus, eu queria casar com alguém que, quando eu olhasse para ela me inspirasse a buscar o Senhor. Quando eu olhasse para ela, eu tivesse vontade de ter mais de Ti, de estar mais perto do Senhor. E eu encontrei isso na Débora. A Débora é uma mulher extremamente corajosa, extremamente serva de Deus, que apaixonada pelo Senhor Jesus e por alcançar almas. Ela está completando esse ano 35 anos. Ela é formada em odontologia pela faculdade da USP. E olhando agora, ela tomou uma decisão. Ela falou, Joel, eu quero melhorar meu ministério, melhorar o cuidado que eu tenho com os jovens. E aí ela falou assim, ela falou para mim, posso fazer um negócio? Eu falei, fazer o quê? Eu quero fazer uma faculdade de psicologia. Débora, você já está assim, certa idade, né? Tá certo aqui, pessoal, todo mundo que está aqui é jovem. Em relação à eternidade, você é um jovem, né? E eu falei para ela, mas agora, Débora, você trabalha, você tem 2 filhas, eu tenho ministério, eu corro a semana inteira. Eu falei, não, Joel, mas eu me viro. Eu falei, não, Débora, você quer, eu vou te apoiar.
e a gente vai lutar junto, e a gente vai correr junto essa caminhada, e você vai fazer essa faculdade de psicologia. Bom, essa é a minha família, tenho muita alegria. Eles não puderam estar aqui, porque está tendo uma outra atividade da igreja que eles tiveram que estar lá. Bom, meu tema hoje, o que eu quero trazer para vocês hoje na minha palestra, é sobre o seu ID, a sua identidade, né? Eu não sei se principalmente vocês que são orientais, se vocês já tiveram crise de identidade. Sabe quando você está na escola e todo mundo tem aquele olho grandão, assim, e você tem aquele olho esticadinho? Né? Quando eu era pequeno, meu olho era tão fechado, mas ele era tão fechado, que um amigo meu falou assim: Joel, você não pode dormir mais do que 3 minutos. Eu falei, por quê? Porque senão cicatriza. E aí eu ficava assim, puxa vida, será que eu sou tão diferente assim? E as pessoas me chamavam: você é o chinês, você é o traficante de pastel, você é japonês, né? Você é o sashimi. Durante muito tempo, meu apelido era sashimi. Eu falava, mas por que sashimi? Porque você tem umas bochechas de maguro, né? de atum, né? E aí eu tinha esse problema, minha identidade, eu não sabia quem eu era. Aqui no Brasil eu era japonês, até o dia que eu fui para o Japão, aí a crise piorou. Porque daí eu fui para o Japão, e o japonês olhou para mim e me chamou de estrangeiro. Eu falei, calma aí, eu estou no Brasil e eles me chamam de japonês lá. Agora eu chego no Japão e você me chama de estrangeiro. É sim, você é um gaijin. Eu falei, gaijin? Mas eu sou Hayashi. Não, você é gaijin, porque você não nasceu aqui, porque você não fala a nossa língua, você não vive a nossa cultura. E aí eu fiquei pensando mesmo, puxa vida, então quem eu sou? Né? A primeira geração de japonês é chamada de Issei, a segunda é chamada de Nisei, a terceira, que sou eu, é chamada de Sansei. Mas eu cheguei num ponto que eu não sei mais nada. Sabe, e eu queria que a gente pudesse trazer paz na nossa alma em relação a essa identidade. Porque quando você encontra o Senhor Jesus, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você encontra a sua identidade em Jesus, você está vivendo uma supracultura, algo que está acima de todas as culturas. E você não tem mais crise se você tem olho puxado ou não, se a sua cor é amarela, branca ou escura ou vermelha. Você não tem mais problema com isso, porque a sua identidade está em Cristo Jesus. E eu entendo que, pensando nessa conferência, nós precisamos entender a nossa identidade cristã, o nosso chamado vocacional, a capacitação concedida pelo Espírito Santo para o cumprimento da nossa vocação. Então, assim, nós estamos aqui num lugar bastante diversificado. Nós temos várias igrejas, não sei quantas igrejas que a gente tem representadas aqui nesse lugar, mas com certeza muitas. Entre igrejas chinesas, japonesas e coreanas e brasileiras e sei lá, outras que podem ter aqui. E sabe, quando eu venho num lugar desse, e eu sempre encontro pessoas que eu não conheço. Aliás, eu encontro mais pessoas que eu conheço, porque eu venho num lugar desse, assim, vários rostinhos conhecidos. Antes de entrar pela porta da calçada para cá, eu tive que cumprimentar 6 pessoas, né? E aí eu vou entrando, eu vou cumprimentando todo mundo, né? Geralmente eu prego de 8 a... Esse ano vai ser 11 acampamentos por ano, né? Então eu acabo conhecendo... Só em julho eu conheci quase 600 pessoas diferentes. E aí eu vou conhecendo mais pessoas, e sempre que eu encontro com alguém, sabe? Eu gosto de conhecer as pessoas, mas a gente tem um lado muito interesseiro dentro da nossa humanidade quando a gente quer conhecer alguém, né? Você olha para alguém e você fala assim: onde você estudou? Sabe, você já vai direto ao ponto. Quanto você ganha você não fala, mas você fala assim: onde você trabalha hoje? Qual que é a empresa, sabe? Muitas vezes, quando você quer conhecer alguém, você você faz esse tipo de pergunta: aonde você estudou? Quais são as suas habilidades? Qual é o tamanho da sua igreja? Sabe? De que família que você veio? Quem é o teu pastor? São coisas que trazem a nossa identidade, mas são coisas muito aqui desse mundo, sabe? E você acaba não conhecendo realmente quem a pessoa é. Eu queria dar uma dica para vocês. Hoje você vai ter a oportunidade de fazer isso. Você aqui está no meio de um monte de pessoas que você não conhece. E assim, eu queria dar uma sugestão para você.
Quando você chegar para uma pessoa que você não conhece, você fala assim: prazer, meu nome é Joel, a pessoa vai falar o nome dela. E eu queria que você tentasse fazer essa pergunta: o que você mais ama nesse mundo? O que você mais ama nesse mundo? Em vez de você perguntar de que faculdade que você fez, aonde você trabalha, né? Quem é o teu pastor, quantos membros tem a tua igreja, eu queria que você perguntasse assim: o que você mais ama nesse mundo? Sabe, existiu no McDonald's uma época que tinha um tema chamado Eu Amo Muito Tudo Isso. E lá naquele tema tinha aquele papel do McDonald's, que todo mundo comeu nessa época também. E lá estava escrito várias coisas que a gente ama muito nesse mundo. Eu amo viajar, eu amo ser tratado bem, eu amo o meu gatinho, eu amo estudar, eu amo, sei lá, você ama um monte de coisa. E quando você pergunta para alguém que você não conhece, o que você mais ama? É interessante isso, porque quando você descobre o que a pessoa mais ama, você também descobre que o que você mais ama define muito quem você é, não é verdade? Assim, eu digo isso, uma vez eu estava num acampamento de jovens e eu não conhecia ninguém. Era um acampamento que alguém tinha me chamado, conhecia 3 pessoas lá dentro, tinha 250 pessoas que eu não conhecia, e eu pedi para entrar num quarto onde fosse de acampante. Eu não queria dormir no quarto presidencial lá do acampamento, eu queria dormir com as pessoas, e eu fiquei lá no quarto. Eu não falei que eu era o palestrante, então todo mundo foi para esse quarto e a gente começou a bagunçar, os caras começaram a zoar, eu fiquei mal feliz que eles acharam que eu era acampante também, né? Eu fiquei muito contente. E aí eu cheguei para os caras e eu falei assim: o que você mais ama nesse mundo? Aí o cara falou para mim: eu? Que o quê? Tipo, ninguém nunca tinha feito essa pergunta para ele. Não, o que você mais ama nesse mundo? Eu amo mulher. Tudo bem, eu não julguei ele, eu falei: seu mundano, vai pro inferno. Não, tipo, se ele ama a mulher, cara, se ele veio para o acampamento por causa de mulher, ele veio, cara, faz parte dele. Eu falei: não, eu gosto de química. Outra pessoa, eu perguntei, falou assim: eu gosto de tocar instrumento. Eu gosto de jogar tênis. Sabe, cada um tem, mas muitas vezes, sabe, aquilo que você mais ama define quem você é. E às vezes define, que está muito na moda hoje, define se você é raiz ou se você é Nutella, tá ligado? Se você é raiz ou se você é Nutella, porque a Nutella tem a cor de um time aí, entendeu? Então assim, depende do que você ama, define quem você é, né? Tá, então assim, se você é raiz, pessoal, se você é raiz, né? Então, bom, brincadeira, vai, vamos, deixa eu falar da palavra, senão vocês vão acabar desvinculando comigo, não vão querer mais me ouvir. Vamos lá, eu queria abrir um texto com vocês e a gente pudesse dar uma olhada nesse texto e a gente pudesse conversar um pouco sobre identidade. João 21, de 1 a 6, eu queria que a gente pudesse ler esse texto e pudesse encontrar alguma coisa sobre esse tema de a sua identidade, o seu ID. O texto diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco de vocês e encontrarão. E eles lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Deixa eu colocar vocês dentro desse texto, né? A gente acabou de ler esse texto, mas em que situação que você está aqui? Nós estamos aqui no último capítulo do Evangelho de João. O Evangelho de João, que era o discípulo amado e que tem um relato não tão sinótico, não tão muito próximo dos 3 outros evangelhos que são um pouco mais parecidos um com o outro. João tem um evangelho um pouco mais diferenciado.
E João, a partir do capítulo 10, a gente vê Jesus preparando os seus discípulos para o clímax da sua história aqui na terra, a sua morte, o seu sacrifício, o derramar do seu sangue e também a ressurreição. Jesus então, ele morre numa cruz, Jesus ele dá a sua vida por nós e ele ressuscita. E aí nesse momento, nesse período onde Jesus, o grande Messias, o enviado por Deus, o cara que era a promessa de Moisés, que ia nos resgatar, que ia trazer paz ao mundo, ele morreu numa cruz. E os discípulos, eles estavam muito tristes. E nessa tristeza começa esse texto. Um deve olhar para o outro e falar, meu, o que aconteceu? O nosso líder, o cara que a gente andou junto, o nosso líder sumiu. Pegaram ele, mataram ele da pior forma possível. E eles estavam meio perdidos. E aí vem nesse texto, eles vão pescar e os outros também vão. E Jesus aparece, ressurreto, para esses discípulos. Sabe, a gente precisa estar prestando atenção no que está acontecendo aqui. Esses caras que eram os discípulos de Jesus, as pessoas que Jesus escolheu para andar com ele, esses discípulos, eles começaram exatamente como eles estão agora, pescando, não é verdade? Muitos deles, quando começa Jesus chamando os seus discípulos, esses discípulos eles estão pescando. E aí Jesus aparece para eles, e Jesus pega o barco deles, entra e começa a ensinar. Nos outros evangelhos a gente vê assim, que Jesus chega para os caras e fala assim, ei, me segue, vamos. Aí o pessoal vaza, deixando o pai. Eu fico pensando, como que um camarada ia largar o pai e ir embora, né? Mas não, nesse texto de Lucas tem uma explicação melhor. Lá em Lucas você vê que Jesus, ele começou a ensinar, ele começou a mostrar autoridade nas suas palavras, ele começou a proclamar o reino, ele falava que o reino está próximo, que você precisa entender esse reino e começar a viver esse reino, e por que ele veio aqui na terra. E aí então Jesus, ele, depois de ter ensinado, depois de eles terem ouvido a palavra de Deus, Jesus ele fala para os pescadores, vai ali e lança a rede ao mar. E os pescadores, que são profissionais, os caras sabem a hora de pescar, eles tentaram pescar e não pegaram nada. Olha, eles chegam para Jesus, imagina um Zé Mané, que nunca pescou, chega para você e fala, lança a tua rede ali. Não, você não está entendendo, nós somos profissionais nessa área. E aí Jesus fala para eles lançarem, e o Pedro fala assim, bom, já que é você que está falando, então eu vou lançar. Aí ele foi lá e lançou, e eles pegaram uma quantidade de peixes gigante, totalmente improvável. E aí nessa experiência que eles tiveram, milagrosa, Pedro ele chega para esse Jesus, que antes era um mestre, agora ele chama esse mestre de Senhor. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Jesus olha para esses pescadores, então, em vez de chamar eles de incrédulos, por que vocês não acreditaram no que eu estava falando? Jesus diz para eles, não tenham medo, agora em diante você será pescador de homens. Sabe, assim começou, mas agora a gente volta para esse texto que a gente está agora. Volta para o texto que a gente está agora. No texto que a gente está agora, a gente está vendo aqui eles desanimados, frustrados porque perderam o líder, e no discurso deles, Pedro olha um para o outro, eles olham um para o outro, e eles dizem o quê? Vou pescar. Não só o Pedro disse isso, mas o texto diz, e eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Queridos, os nossos discípulos aqui nessa história, eles estão tendo uma crise de identidade. Eu não sei se você sabe, mas antes desses discípulos serem discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João, eles estavam ouvindo João Batista, aquele cara que é a voz que clama do deserto, que ia preparar o caminho,
A vinda dele já tinha sido, já era uma profecia que esse João ia aparecer, e ele batizava no Rio Jordão as pessoas, o batismo de arrependimento, e as pessoas ouviam João, e as pessoas seguiam João. João tinha discípulos, mas um dia, parece que João mexeu com quem não era para mexer, e aí pegaram esse João e decapitaram ele, mataram ele. E o que aconteceu com os discípulos de João? Eles foram pescar. Queridos, a pesca não era o plano A desses caras. A pesca era o plano B. O plano A, eles começaram a seguir João. E aí o João decapitaram, cortaram a cabeça do João, então vamos pescar. Aí eles encontraram com Jesus, e eles começaram a andar com Jesus, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles viram milagres, eles viram Jesus pregar, eles viram Jesus fazer milagres e curar as pessoas, ele viu Jesus expulsar demônios, mas esse Jesus também morreu, e o que eles foram fazer? Eles foram pescar. Nada contra a pesca, eu amo a pesca, tá? Mas assim, eles não, a pesca para eles era um plano B, pessoal. Sabe, eu queria dizer uma coisa para você, que quando você não encontra a sua identidade, parece que sempre estamos voltando a estaca zero. Se você não encontra a sua identidade, parece que você está perdido numa floresta, e você não consegue encontrar o caminho, e você fica girando em círculos, sem andar para onde você precisa ir, porque você não encontrou a sua identidade, porque você não sabe quem você é, porque você não sabe o que você quer, porque você não sabe a quem você pertence. E eu queria dizer para vocês que muitas vezes na nossa vida a gente vai chegar nesse ponto. Mas e agora? O que eu faço da minha vida? Vou estudar fora? Faço uma outra faculdade? Saio dessa igreja, vou para uma outra? A nossa juventude é uma juventude muito indecisa, porque é uma juventude que não encontrou a sua identidade em Cristo Jesus. A gente está sempre voltando para o plano B, e a gente não está pegando o plano A, o plano que Deus tem para nós. Toda hora a gente desiste das coisas. Eu estava andando de um jeito, aí a gente desiste. A gente entra na equipe de louvor e a gente desiste, porque tem que chegar cedo, porque tem ensaio, porque o líder da equipe é chato. Eu vou num acampamento, de repente tem um cara que falou uma coisa que eu não gosto, aí no outro ano eu não vou mais. Eu queria dizer para você, você precisa saber lidar com as suas frustrações. Nós temos visto aqui em São Paulo adolescentes que não sabem lidar com as frustrações. Adolescentes que quando se deparam com a frustração, eles se matam. Eles preferem se matar do que tentar resolver uma frustração em suas vidas. Talvez por uma superproteção dos pais. Talvez porque a geração passada não deixou você passar por dificuldades e não te ensinou a lidar com isso. Mas muitas vezes é porque a gente não sabe quem a gente é, porque a gente não tem a nossa identidade marcada por aquele que realmente tem o plano A e é o plano único para as nossas vidas. Jesus não tinha plano B, pessoal, Jesus só tinha o plano A. E ele viveu o plano A. Teve frustrações? Teve. Ele falou com pessoas que não quiseram seguir ele? Falou. Ele teve momentos de tristeza, onde ele olhava para um lugar e esse lugar estava morrendo e saía lágrima dos olhos dele. Ele passou por frustrações, mas ele só tinha o plano A. E a gente fica, plano A, plano B, plano C, plano A, plano B, plano C. Queridos, muitas vezes você vai se frustrar. Você vai se frustrar com os seus líderes, porque eles também são humanos. Você vai se frustrar com a sua igreja. Minha igreja não tem um trabalho de jovens muito forte. A outra igreja é tão legal. E a gente é uma geração que reclama demais. Queridos, nós somos uma geração que reclama demais. Acabamos de sair de julho, né? Julho é o mês das férias.
encontrei um jovem muito querido. Eu falei, e aí, cara, tudo bem? Ele falou, não, eu estou cansado. Eu falei, você está cansado, camarada? O que você está fazendo esse ano? Não, esse ano eu só estou fazendo uma matéria na faculdade, porque eu bombei, então eu vou ter que fazer uma só. Você está cansado? Você está fazendo uma matéria na faculdade? Estou. Eu falei, mas por que você está cansado? Porque nessas férias eu andei muito. Quanto que você andou? Andei de 10 a 15 dias, 15 quilômetros por dia. Eu falei, sério? E o que você estava fazendo? Na Disney. Tipo, metade da vida dele acabou porque ele andou 15 quilômetros por dia e estava cansado. Onde você estava? Na Disney. Queridos, a gente vai ter frustrações nas nossas vidas, mas eu queria deixar um texto para vocês. Lá em Jeremias, Deus ele dá uma visão para Jeremias. Deus fala assim, vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando, se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Hoje é o dia que Deus quer restaurar a sua identidade. Hoje é o dia que Deus quer te colocar no caminho certo. Por mais que você fale, vou pescar, por mais que você queira voltar para trás, não olha para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Queridos, hoje é o dia de você restaurar a sua identidade em Cristo. Hoje é o dia de você entender a sua vocação. Hoje é o dia de você olhar para a tua igreja e entender que ela precisa ser uma igreja comprometida com alcançar essas gerações que se vêm. Bom, mas o texto não acaba por aí. Quando a gente olha de novo para o texto, a gente vê que os discípulos resolveram voltar para pescar. E eles estavam pescando. E no meio dessa atividade, plano B da vida deles, Jesus aparece. O nosso Jesus ressurreto, vivo, aparece para eles. E nessa que Jesus aparece para os discípulos, Jesus olha para eles e grita para eles, eles não reconheceram que era Jesus, mas Jesus olha para esses discípulos e ele diz assim, filhos, vocês têm algo para comer? Filhos, você tem algo para comer? Queridos, eu vou dar uma dica para você, não tem muita gente da minha igreja aqui, então eu posso falar isso. Se o seu pastor chegar para você e falar assim, tem algo para comer? Dá um jeito, porque ele quer passar tempo com você, e não fala não. O que você quer, pastor? Vamos lá, eu vou comprar para você, dá um jeito, E eu acho que Jesus tinha isso, Jesus queria passar, Jesus sabia que um dos momentos de maior, sabe que comunhão vem da palavra comer, comunhão, eu acho, porque tem a ver com comida. Comunhão, quando a gente senta junto para comer, é tão gostoso, não é verdade? Um momento prazeroso de sentar junto, comer uma comida boa e estar junto, Eu acho que as igrejas taiwanesas conhecem muito essa ideia, porque as comidas são fantásticas, Os coreanos também, todas as reuniões têm comida. Quando eu entrei na igreja coreana, eu comecei a engordar demais, porque tudo era comida. Reunião, o que a gente vai comer? Não, eu estou falando da reunião, não, mas então, o que a gente vai comer? Toda reunião era comida, era só você sentar em algum lugar que eu vi o barulhinho. Mas Jesus olha para os seus discípulos e ele fala, filhos, vocês têm algo para comer? Queridos, na minha carnalidade, na minha carneirada que eu tenho, principalmente quando eu dirijo o carro aqui em São Paulo, se esses caras fossem meus discípulos, e eu encontrasse ele depois de ser ressurreto, eu não ia chamar eles de filhos. Seus traidores, seus traíra, vocês me abandonaram na hora que eu mais precisava, a hora que furou meu pneu, vocês foram embora, a hora que eu precisava de vocês, vocês desapareceram. Você aí, camarada, você falou que ia me seguir até a morte, você me negou 3 vezes, eu ia falar um monte de coisa para esses caras. A última coisa que eu ia chamar eles na minha carnalidade era de filhos.
Mas Jesus, Ele olha para esses discípulos, Ele olha para essas pessoas que traíram Ele, essas pessoas que abandonaram Ele, essas pessoas que voltaram para o plano B, que voltaram para pescar. Ele olha para esses discípulos e Ele chama esses discípulos de filhos. Queridos, eu queria dizer para você que Jesus, Ele quer restaurar a nossa identidade nele. Jesus, Ele quer restaurar a nossa identidade nele. Jesus quer que você deixe de ser um pecador para ser um pescador. Deus quer que você deixe de ser um pecador para você ser um pescador de homens. Uma pessoa que faz diferença na sua geração. Uma pessoa que faz diferença na próxima geração, e na próxima geração. Sabe, nós somos uma geração que reclama demais. Que a minha igreja não tem ar-condicionado. Que a minha igreja, a tela não é de 3.000 lumens. Que na minha igreja a equipe de louvor só canta música antiga. Que na minha igreja meu pastor não usa data show. Que na minha igreja... A gente reclama demais, pessoal. Porque talvez a nossa identidade está muito vinculada naquilo que a gente tem, naquilo que a gente pode fazer e não naquilo que a gente é. Queridos, Deus quer restaurar a nossa identidade. Deus quer que a gente encontre a nossa identidade nele. Deus quer que você fale como Paulo. Deus quer que o lema da sua vida seja mais ou menos assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, é isso que Deus quer de nós. Deus quer viver em nós. Deus quer que esse Cristo viva em mim, e que essa minha vida hoje eu viva pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Mas não, a gente dá o trono das nossas vidas para Jesus, mas daqui a pouco a gente já tira Jesus do trono e senta lá, e resolve as coisas pela nossa própria força. A gente nunca pergunta para Jesus o que Ele acha melhor. A gente resolve pelo nosso bom senso, e eu queria dizer para você que o seu bom senso está completamente contaminado pelo pecado nas nossas vidas. Se você basear a sua vida no seu bom senso, você muitas vezes vai errar, porque o seu bom senso, baseado naquilo que você é, no seu eu, ele está contaminado pelo pecado. Aquilo que você chama de amor, eu amo, mas o seu amor também está contaminado pelo pecado. É por isso que a Bíblia fala assim: você precisa amar primeiro a mim, depois a sua família, depois os seus filhos, depois a sua esposa. Eu falava: não, Deus, eu quero amar primeiro a minha esposa e as minhas filhas, e depois você. E aí Deus falou para mim assim: Joel, você não sabe o que é o amor. Eu sou o amor. Se você não amar primeiro a mim, você não vai amar direito as suas filhas. Queridos, é muito engraçado que eu descobri uma coisa muito interessante. A gente tem que imitar Jesus, né? Todo mundo fala para a gente imitar Jesus, para a gente ser igual a Jesus. Mas eu queria dizer para vocês que tem uma coisa que nunca a gente vai ser igual a Jesus. Porque Jesus, Ele nunca precisou confessar o pecado dele. Jesus nunca precisou pedir perdão do pecado dele, porque Ele nunca pecou. Isso só nós que temos que fazer. Mas quando Ele entra em nós, quando o Espírito Santo habita nas nossas vidas, quando a gente anda em espírito, no Espírito Santo de Deus, Ele aqui dentro, Ele fala o que é para fazer. Outro dia eu estava lá com as minhas filhas e a gente estava fazendo lição de casa. E aí a minha filha, ela começa a fazer a lição da tabuada e ela começa a viajar, sabe? Sabe quando começa a chutar? Quanto que é? 5 vezes 5? 29.
Oh, não, para pensar. Tá bom, quanto que é isso? Ah, é 24. Não, pensa, olha para cá. Aí eu comecei a ficar bravo, sabe? Comecei a ficar bravo. Eu fiquei muito bravo. Aí eu deixei ela fazendo as contas, falei, vai fazendo aí, depois eu volto. Aí a outra filha veio me chamar. Ela falou assim, pai, a Teté precisa de ajuda. Só que ela está com medo de te chamar. Porque você é muito bravo. Aquela hora, o Espírito Santo dentro de mim falou assim, quem está vivendo aí dentro? Quem está controlando? É você ou é eu? Aquela hora eu parei, eu pedi perdão a Deus. Falei assim, Deus, me ajuda a ensinar a minha filha a tabuada. Eu voltei para lá e eu pedi perdão para minha filha. Eu falei, filha, me perdoa. Porque quem estava brigando com você aqui era o papai. Mas eu decidi um dia na minha vida que a minha vida não ia ser guiada por mim mesmo, mas por Jesus. E Jesus falou para mim que não é para eu te tratar assim, eu quero te pedir perdão. E eu lembro que ela foi fazer uma conta dela, falou, pai, espera que eu preciso ir no banheiro. Ela foi, porque ela foi no banheiro chorar também. E aí ela voltou com 2 papéis, ela deu um guardanapo para mim e para ela. Queridos, deixa de verdade Jesus reinar no seu coração. Deixa Ele moldar a sua identidade, a sua vida. Voltando para o texto, a gente lê no texto que Jesus chama eles de filho e tem alguma coisa para comer? Não. Bom, então Jesus faz uma coisa que Ele já fez uma vez. Jesus, Ele diz assim, pessoal, faz o seguinte, então lance a sua rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Pessoal, eu queria falar para vocês um momento que isso aconteceu na minha vida, tá? Eu estava no Amazonas, eu morei 9 anos no Amazonas como missionário, e um dia eu estava no Amazonas, lá na minha cidade, em São Gabriel da Cachoeira, e eu tinha recebido uma oferta, uma doação de uma mulher de uma igreja coreana, para comprar as portas e as janelas de uma igreja que estava sendo construída na comunidade de Arurá, e dos índios Baré. E aí eu estava levando essas portas e essas janelas na minha voadeira, no meu bote de alumínio, até lá na comunidade. E o rio que a gente mora é um rio gigante, gigante. O Rio Negro naquela área é um negócio imenso. E aí a gente estava assim, indo para aquela comunidade, durava mais ou menos umas 5 horas para chegar lá, e a gente estava ali no barco, eu e um índio. E aí esse índio, então, uma hora a gente estava indo bem rápido. Aí uma hora ele desacelerou, deu uma volta assim e ficou perto da beira, um rio gigante. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, ô doutor, você está com sua vara de pesca aí? Eu falei, eu sempre estou com ela. Ah, então é que tem 2 peixes ali, você não quer pegar? Eu falei, você é louco, cara, olha o tamanho desse rio, como que você vê peixe aqui? Então, tem 2 peixes, se você tiver aquela isca de plástico lá, que eles davam risada na minha isca de plástico. Falei, tá bom, né? Aí eu falei assim, mas para onde? Joga ali para a direita, ali perto da pedra. Eu falei assim, como assim? Eu pensei assim, quem é você para dar ordem em mim? Tipo assim, eu te paguei para você me pilotar. Ainda perguntei para ele, como que é o teu nome? Ele falou Messias. Eu falei, pronto. Já que o seu nome é Messias, eu sei que você não me falou nada para dar palavra, mas todo caso... O que custa, não é verdade? Aí eu peguei a minha vara, botei minha isca de plástico. Eu lembro que eu montei uma vara, ele falou assim, não, essa aí não vai aguentar. Eu falei, como não vai aguentar, cara? Nem tem peixe aí, mano, só tem água. Ele falou assim, não, pega a vara mais forte. Eu peguei a mais forte, aí eu joguei a vara. Mas assim, tem gente que vai pescar, fica um dia inteiro para pegar um peixe de 300 gramas, né? Eu lancei uma vez,
A isca, quando ela caiu na água, eu comecei a puxar e ela faz um barulho na superfície. Na terceira, explodiu um peixe gigantesco na minha linha. Aí ele começou a puxar o barco para um lugar onde não ia ter enrosco. E aí saiu um peixe gigantesco da água. Um peixe lindo. Aí beleza, cara, eu estava tão feliz, eu dei a máquina para ele, falei, tira a foto para mim, que eu nunca peguei um peixe desse tamanho. E ele pegou, daí depois que ele tirou a foto, ele falou assim, eu não falei para você que tinha 2? Eu falei, 2? Larga esse peixe logo e pega o outro, senão ele vai fugir. Você viu 2? Eu falei, tem 2. Eu falei, tá bom, né? Aí eu tirei esse peixe e joguei lá de novo. Pô, entrou outro peixe. 2 lançamentos e eu tinha 16 quilos de peixe no barco. Vocês podem achar que é o mesmo peixe, tá, pessoal? Mas como eu sou pastor e estou no púlpito, você provavelmente vai acreditar. Porque é melhor você acreditar que o cara pegou 2 peixes desse tamanho do que acreditar que tem um pastor mentindo para você aí na frente. Mas assim, eu queria dizer para você o seguinte, que se esse camarada chegasse para mim e falasse assim, doutor, joga a tua isca lá, e eu duvidasse dele, fizesse pouco caso dele, eu não ia ver o resultado. Queridos, eu queria dizer para você que a vida cristã, ela exige atitudes. Você precisa parar de só falar que é legal, de só falar que é bom estudar a palavra, e começar a estudar. Você precisa parar de falar, não, eu quero ter uma vida de oração melhor. Parar de falar e começar a tomar atitude. A nossa geração é uma geração que fala muito. Não, que eu vou ser isso, não, que eu vou ser aquilo, não, que eu vou fazer isso aqui, que eu vou fazer aquilo ali. E não faz nada, fica sentado assistindo televisão e jogando joguinho no celular. Toma uma atitude na sua vida, meu irmão. A vida cristã é uma vida de atitude. Jesus olha para os discípulos, ele fala assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã é uma vida cheia de atitudes. Queridos, eu vou dizer uma coisa, uma atitude que eu e uns meninos tiveram nesse último acampamento de julho. A gente sentou numa mesa, 4 caras, e a gente sentou lá, e os meninos falaram, um dos meninos falou assim, pastor, eu preciso falar com você. Eu falei, beleza, né, a gente pegou a comida, ia começar a jantar, tal, assim, sei lá, né, o cara quer falar de futebol, sei lá. Aí sentou e falou assim, pastor, preciso de ajuda. Eu falei, por quê? Eu quero parar de me masturbar. Eu quero parar de ter pensamento impuro. Aí os outros olharam para o cara e falaram assim, cara, você é corajoso, hein? Porque eu também queria fazer essa pergunta, mas eu não tive coragem. Aí eu falei para os meninos assim, olha, é o seguinte, a gente precisa tomar atitude nas nossas vidas. E você não vai conseguir vencer isso sozinho. Então vamos lutar junto. Vamos tomar uma atitude, vamos lutar junto. A gente abriu um grupo no WhatsApp. Acabou o meu horário, pessoal. A gente tomou uma atitude e a gente abriu um grupo no WhatsApp chamado NoFapping. Se você fala inglês, você vai entender o que eu falei. E aí a gente montou esse grupo e a gente entrou nós 4 nesse grupo. E a gente tem se falado e orado um pelo outro todos os dias. Sempre que alguém cai, a gente põe no grupo e a gente ora por essa pessoa. E eu coloco modelos de oração lá dentro para que a gente possa orar pedindo pureza em nossos corações, pedindo pureza em nossas mentes, nos nossos olhos, dando algumas direções, algumas instruções para eles. Queridos, nós precisamos tomar atitude. A vida cristã é uma vida que exige atitude. Não é só falar, não é só assistir um culto, não é só assistir uma conferência e uma pregação legal. Você precisa tomar uma atitude. E falando em atitude, eu queria terminar a minha pregação falando sobre a filosofia das 3 cadeiras. Não sei se você já ouviu falar na filosofia das 3 cadeiras, que eu acho muito importante para você entender isso, principalmente você que é jovem. Você que já está na igreja, que o seu avô era da igreja, que os seus pais eram da igreja, que você é da igreja, e que você está para casar e os seus filhos também vão na igreja, eu queria que você entendesse a filosofia das 3 cadeiras.
Essa filosofia tem um texto lá em Juízes, capítulo 2, versículos 6 a 13, que diz assim: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que continuavam vivos depois de Josué, e que tinham sido todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, Timate-Heres, nos montes de Efraim, no norte do monte Gaás. Queridos, eu queria que você entendesse isso. Josué, quem é Josué? Josué é aquele cara que estava entre os espias, que foi ver a terra prometida. Josué era aquele jovem que foi ali na terra prometida. Ele viu aquilo ali, e os outros falaram: não, sem chance, aquela terra não tem como conquistar. Mas ele e o Caleb, dois caras no meio de vários, falaram assim: não, aquela terra é a terra boa, ali mana leite e mel, é essa terra que a gente quer. Josué era um cara que conseguiu enxergar como Deus enxerga, e trouxe esperança, e ele era esse cara que fazia as coisas acontecerem. Mas continuando o texto diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor, e abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos seus postes sagrados. O que eu queria dizer com essas 3 cadeiras é que essas 3 cadeiras, elas representam as 3 gerações. Josué era aquele que experimentou a Deus, aquele que viveu a Deus, aquele que ouviu a direção de Deus, aquele que orou na frente da muralha de Jericó, e o anjo apareceu com a sua espada, e falou: dá 7 voltas aí, começa a dar um grito, e aquela muralha caiu. A primeira geração fez um grande estrago no império das trevas aqui nesse país, no Brasil. A primeira geração fez muita coisa, construiu, comprou coisas, eles se dedicavam, eles se deram por essa igreja é o que é hoje, porque a primeira geração se dedicou e investiu a vida deles, o tempo deles, o dinheiro deles nessa igreja, e é por isso que a gente tem uma igreja como essa, e como todas as outras que você tem. Aí vem a segunda geração, prestava culto, mas não fazia muita coisa, ficava contando das bênçãos da geração passada. Ah, que meu pai fez isso, que meu pai doou isso. Sabe, eu ouvi uma história muito legal lá de Mogi, que o pessoal de Mogi cresceu muito com o negócio do shimeji, né, dos cogumelos. E aí um senhor da primeira geração, ele chegou e falou assim: ó, tá vendo isso aqui? Esse aqui é o nosso maná, o shimeji é o nosso maná. Porque tem uma época que, quando planta o shimeji, sei lá se planta ou se cria, ou se sei lá o que é, fica tudo branquinho assim, e ele olhou para aquele tudo branquinho e falou: esse aqui é o nosso maná que Deus deu para a gente, nós vamos nos dedicar ao Senhor. A segunda geração vem e fica se apoiando na bênção da primeira geração. E aí, como diz esse texto, pessoal, a terceira geração, quando essa segunda geração sumiu, o texto diz que eles abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Eles começaram a trocar o Deus que eles tinham, o Deus de Israel, o Deus da salvação, o Deus criador justo. Eles começaram a trocar esse Deus pelo Deus da carreira, o Deus do muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, o Deus do iPhone 10, o Deus dos novos aplicativos e os novos joguinhos, o Deus de passar no vestibular nas primeiras colocações. Hoje nós temos uma terceira geração que já não anda mais nos caminhos do Senhor.
Olha para o lado, se a gente cresce, você tem uma primeira geração que tinha 50 pessoas, a segunda geração era para 300 pessoas, essa conferência devia ter 1.500 pessoas. Cadê a terceira geração? Isso não aconteceu só com Josué, mas se você olha para Abraão, Isaac, Jacó, você vê que Abraão foi o cara que ouviu a Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu tenho preparado para você. O cara larga tudo, pega o seu sobrinho e começa a andar. Para onde, Deus? Vai andando que eu vou te mostrando. E aí o cara vai indo, e o cara fez algumas besteiras, mas ele voltava para o caminho certo, e ele continuava andando com Deus. Abraão fez coisas maravilhosas, é chamado de o pai da fé. Aí vem Isaac. O que Isaac fez? Isaac cavou cisternas. Isaac não fez quase nada. Isaac tinha filho preferido. Isaac não fez muita coisa, ele só se apoiou nas bênçãos do pai dele. Aí depois de Isaac vem quem? Jacó, o enganador, o desviado. O camarada que enganava as pessoas para ganhar alguma coisa. O cara egoísta, orgulhoso, que queria uma mulher só para ele, e tinha que ser aquela mulher, não importa o que eu tenha que passar, mas essa mulher vai ser minha. Jacó era o enganador. E eu olho para essas gerações, e eu olho para mim mesmo, pessoal. Eu olho para mim mesmo, porque na minha casa, na minha família, também teve um Hayashão. Teve um Hayashão, Hiroyuki Hayashi, um pastor chamado Hiroyuki Hayashi. Esse camarada, ele ouviu a voz de Deus lá no Japão, ele foi evangelizado por missionários americanos lá no Japão. E aí Deus tocou no coração dele, e falou para ele vir para o Brasil evangelizar no Amazonas. O cara pegou um barco só de ida, ele não tinha nem dinheiro para voltar. O meu vovô, ele pegou o barco do Japão, o pai dele, porque ele se converteu ao cristianismo, o pai dele deserdou ele, falou assim: ó, de agora em diante você não tem mais herança, e de agora em diante você não é chamado mais de meu filho. Mas o meu avô encontrou a identidade dele, ele encontrou uma filiação nova, ele encontrou que ele era filho do Deus Altíssimo, e ele foi embora para obedecer àquele Deus que ele tinha encontrado. Ele pegou o barco e veio para o Brasil. Ele chegou no Brasil e foi para o Amazonas, porque Deus mandou ele para lá. Só que lá no Amazonas ele ficou doente, ele não conseguiu realizar o que Deus tinha preparado para ele lá. Ele pegou malária, ele, a minha avó e a minha tia mais velha. Eu morei no Amazonas e orei 9 anos para pegar malária, porque eu queria experimentar um pouquinho o que é esse negócio de ficar tremendo e tal. Nunca peguei, talvez porque esse meu avô criou uma imunidade, porque ele pegou uma malária muito forte. Aí ele desceu para São Paulo, e aqui ele encontrou um grupo de pastores que estava tentando fundar uma igreja, a Igreja Metodista Livre. Meu avô não é o fundador da Igreja Metodista Livre, mas ele participou nos primeiros anos da fundação dessa igreja. E hoje é uma igreja grande, uma igreja bonita, uma igreja que eu sou o pastor. Só que eu estava sentado com outro primo meu, e a gente sentou e falou assim: cara, que legal as coisas que o nosso avô fez, né? Pô, que legal que os nossos pais também estão andando nos caminhos do Senhor, né? Nós somos em 27 primos, e os primos começaram a se desviar do caminho de Deus. A gente ouviu junto essa pregação, essa palavra, essa filosofia das 3 cadeiras. E sabe o que aconteceu? A gente olhou um para o outro e falou assim: Joel, quer saber? A gente não vai ser a próxima geração, a gente não vai viver essa terceira geração dessa cadeia de degradação espiritual na nossa vida. Não, a gente não vai fazer isso. Sabe o que a gente vai fazer? A gente sentou junto, olhou um para a cara do outro, falou assim: não, nós vamos ser a primeira geração. Nós vamos ser a primeira geração. Queridos, eu queria dizer para você, tudo que os seus antepassados já fizeram, eles fizeram, glória a Deus, honrou o nome do Senhor Jesus, tudo que honrou o nome do Senhor Jesus, seja tudo para a glória deles. Eu queria dizer para você, jovem, você não é a terceira, quarta geração, você é a primeira geração. Eu quero desafiar você a ser uma geração que ouve a Deus, uma geração que tem experiências com Deus, uma geração que encontra sua identidade em Deus.
Não fica se apoiando nas bênçãos do passado. Toma a frente, segue a Jesus, ouve o que Ele tem para você, busca Ele, estuda a palavra de Deus. Para de ficar falando, eu quero ler aquele livro do Tim Keller. Para de ficar falando e começa a estudar, começa a fazer as coisas. Você é a geração. A palavra de Deus diz para a gente que vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se mexe, tome uma atitude, seja que nem Jacó. Jacó um dia ele percebeu que ele era um enganador, ele percebeu que ele era uma terceira geração fraca, uma geração descomprometida, uma geração preguiçosa, uma geração que não queria comprometimento com a igreja, uma geração que não queria ser submissa aos seus líderes. E ele resolveu lutar com Deus, ele começou a lutar com Deus. Ele lutou uma noite inteira com Deus, e ali o texto diz: mas Jacó lhe respondeu: não te deixa ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Queridos, vamos ser uma geração que vence. Vamos ser uma geração que toma uma atitude. Vamos ser uma geração que não deixa os nossos próximos se perderem. Vamos lutar, vamos colocar a mão na massa, vamos ser uma geração comprometida, uma geração submissa aos nossos líderes. Vamos ser uma geração que obedece, que estuda, que se prepara para a obra. Você é uma pessoa extremamente capacitada, você fizeram as melhores faculdades, estão estudando nas melhores escolas. Por que você não usa para a glória de Deus? Encontra a sua identidade em Deus. Depois desse encontro com Jesus, voltando lá para o nosso texto, que eles foram pescar e Jesus encontrou com ele, logo depois, sabe o que Jesus disse para eles? Jesus, antes de subir aos céus, ele olhou para os discípulos e ele disse o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Se você quer ser uma igreja comprometida em alcançar essa geração, para de ficar falando, para de ficar reclamando, vão e façam. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam uma geração comprometida, uma geração que tenha a sua identidade de Deus, e que Deus fortaleça você, e que você tome uma atitude, dê um passo de fé, sai do seu lugar e vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Encontre o seu ID, a sua identidade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Em qual cadeira você está sentado? Primeira pergunta para a gente pensar durante esse dia, né? Nós temos tempo para uma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem papelzinho lá atrás, pode levantar a sua mão e a gente passa o papelzinho para vocês. Enquanto vocês pensam se vão fazer pergunta, eu faço a minha. Joel, primeiro, muito obrigado pelo desafio da exposição. Quero fazer uma pergunta para você, assim: como a amizade entre cristãos, que é um valor muito importante para essa geração, ajuda a reforçar o meu ID em Cristo? Assim como os discípulos Pedro conduziu os amigos para pescar, de volta para o que não devia fazer, será que os amigos também podem me conduzir na direção correta, ao invés de me conduzir na direção oposta? Quando eu conheci minha esposa, ela foi para o Amazonas me ajudar num grupo de tradutores, né? E lá na tradução, depois de 14 dias eu pedi ela em casamento, né? É a primeira vez que eu vi ela, depois de 14 dias eu pedi ela em casamento, e aí a gente começou a namorar à distância. Namoramos 2 anos e meio à distância, e de vez em quando eu vinha para São Paulo.
Eu chegava em São Paulo e falava, Débora, eu quero sair com seus amigos. Eu, por quê? Não, eu quero saber quem você é. Diga-me com quem andas, que eu digo quem tu és. Queridos, um grande problema da nossa juventude é que a gente quer ser um pouco popular. E a gente acaba fazendo amizades que nos levam por caminhos errados. Nós precisamos fazer amigos certos. Nós precisamos ter amigos que nos influenciem, que nos ajudem a andar no caminho certo. E às vezes eu acho que a gente tem que é melhor perder um amigo do que perder uma salvação em Cristo Jesus. E a gente tem que tomar cuidado, né? Eu falei para vocês, eu acho que o ministério de Jesus foi um ministério muito baseado na amizade. Jesus, ele era amigo das pessoas, ele andava com as pessoas. Jesus, ele não era o professor da sua escola, ele era um amigo, ele era alguém que andava com você. Eu tenho, meu pastor que durante muito tempo, 20 anos que eu fiquei na igreja coreana, ele era meu pastor, ele tinha uma atividade que virou um ministério na igreja, chamava Caminho da Fé. A gente ia com ele até uma cidade perto de Minas, e a gente andava durante 3 dias. E esse era o curso para treinar pessoas para virarem diáconos e para virarem pastores. Você tinha que andar 3 dias com um camarada. Eu falei assim, por que você faz isso? Ele falou assim, porque Jesus não dava aula para os discípulos, Jesus andava com os discípulos. Jesus era amigo dos discípulos. Assim como eu falei para vocês, aqueles 3 meninos que estão comigo, andando, a gente está andando pelo WhatsApp, mas assim, a gente está pelo menos andando junto, a gente está ficando amigo. A minha amizade com eles, talvez, influencie eles em alguma coisa boa. Por isso que eu quero andar com eles. Eu gosto de andar com as pessoas. Certa vez eu preguei na igreja de Mogi, e eu percebi que eles não tinham um ministério de jovens, assim, muito forte. Aí eu perguntei para o pastor, será que eu posso vir aqui uma vez por mês, durante um ano, para passar tempo com esses jovens? E aí eu me dediquei, eu pedi para o meu pastor, ele deixou. Um sábado por mês eu ia para Mogi às 6 da manhã. A gente fazia uma reunião de oração, aí depois a gente fazia o que eu chamo de discipulado. A gente andava de bicicleta. E aí a gente andava de bicicleta a manhã inteira, almoçava junto, e depois a gente fazia um culto à tarde junto, para a gente ficar mais amigos. Queridos, tenham amigos. A amizade, ela influencia as nossas vidas, e nas amizades você também pode influenciar os outros. Só que você tem que ser um cristão chuchu e não um cristão. Você precisa ser um cristão giló e não um cristão chuchu. Se você é Masterchef, você sabe o que eu estou falando. O chuchu, ele absorve tudo que você cozinha com chuchu, o chuchu absorve o gosto, não é verdade? Você cozinha frango com chuchu, o chuchu fica com gosto de frango. Você cozinha carne com chuchu, o chuchu fica com gosto de carne. Você cozinha queijo com chuchu, o chuchu fica com gosto de queijo. Sei lá se eu falei certo. Mas o giló é diferente, pessoal. Aonde você põe giló, fica com gosto de giló. Qualquer coisa que você cozinha com giló, fica com gosto de giló. E eu acho que nós temos que ser cristãos que influenciam as pessoas com o Jesus e com o Espírito Santo que mora dentro de nós. Ótimo que você falou em chuchu e em giló. Nós temos agora 20 minutos para um coffee break. Tem alguma pergunta lá? Uma perguntinha? Ah, tá bom. Então, Joel, faz uma resposta giló, pequenininha igual giló, e amarga e profunda igual giló. Diz assim, como eu posso ter certeza do que Deus quer de mim? Vamos lá, me ajuda a entender o hebraico aqui. Ir, quase impossível para mim. Eu não compraria uma passagem só de ida para algum lugar, por exemplo. Como diferenciar voz ou chamado de Deus dos meus pensamentos? Bem que é para você a pergunta. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, Joel, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deus não fala comigo. Eu não consigo ouvir o que Ele tem para mim. Não tenho certeza do que Ele tem para mim porque eu não ouço Ele. Aí eu respondi com uma outra pergunta. A gente precisa ser pessoas que sabem fazer perguntas, né? Porque as perguntas nos ajudam muito a dar direção na nossa vida. E eu voltei com outras perguntas para ele.
Eu falei assim, como está a tua vida de oração? Como que está a tua vida de leitura da palavra? Como que está a sua comunhão com Deus? Aí ele falou, obrigado, pastor. Eu queria dizer para vocês, se você não tem comunhão com Ele, não tem como você discernir o que Ele está falando para você. Você anda com pessoas, né? Se eu andar com o Ziel e ficar com ele muito tempo, se eu for nas corridas de 5K e 10K com eles 20 vezes, e ficar conversando com ele, o dia que ele não tiver, eu vou saber o que ele quer. Porque de tanto que eu me relacionei com ele, que eu vou saber o que tem no coração dele, e quais são as vontades dele, quais são os gostos dele, para onde que ele gostaria que eu gostaria que eu fizesse, que ele gostaria que eu fosse. Então, se você não tem tempo para Deus, você não tem como ouvir a voz de Deus e ter certeza do que Ele está falando com você. Nós somos uma geração muito ocupada, muito ocupada. Nós temos que estudar, nós temos que mexer no celular, nós temos que atualizar o Facebook, nós temos que tirar selfie, nós temos que comer lá, comer aqui, comer lá. Quando a gente começa a falar de restaurante, todo mundo tem um bom restaurante para falar das comidas que você comeu, do que você cozinhou, das suas atividades, das suas roupas. Você tem tudo. Você tem tempo para Deus? Eu falei para o menino da minha igreja, vamos orar junto. Ele, não tenho tempo. Como não tem tempo? Ah, não, é que eu tenho faculdade. Eu falei, você só faz faculdade só? Eu queria que ele me perguntasse, e você, Joel, você tem tempo? Sabe, se você não dá tempo para Deus, se você não investe tempo com Deus, desculpa te falar, não tem como você ouvir. Se o seu Wi-Fi com Deus está completamente desconectado, não tem como Ele falar, não tem como você ouvir. Quer ter certeza? Busque a Deus intensamente, intencionalmente, de coração, guarde um tempo para Deus. Tem uma irmã que eu amo demais, ela chama Thaís Machado, e ela diz o seguinte, quando ela está na casa dela, parece que a casa dela era uma bagunça, um monte de gente andando para cima e para baixo. Tinha um tempo que ela acendia uma vela assim na mesa, e começava a ler a Bíblia e orar, porque ela não tinha um lugar privado, onde ela pudesse ficar sozinha, né? E como mora muita gente com um banheiro só, também não tem o banheiro para você ser só teu. Então ela sentava na mesa e acendia a vela, e na casa dela ela sabia, todo mundo sabia, se aquela vela estiver acesa, ninguém mexe comigo porque eu estou tendo tempo com Deus. Quão sério é o seu relacionamento com Deus? Quão sério é o seu relacionamento com Deus? Lá na igreja coreana eu aprendi a ter o meu tempo com Deus nas madrugadas. Durante 20 anos eu acordei de madrugada para ir orar lá entre os coreanos. Eu chegava lá e era bom porque no começo só tinha em coreano, e aí eu não entendia nada, mas eu não fui lá para ouvir muita coisa, eu vim lá para orar. E aí eu comecei aí quando eu fui para o Amazonas, o pastor coreano lá era mais louco, porque a madrugada para nós é 6 da manhã, porque a nossa vida começa às 7. O índio começa a vida dele quando sai o sol, então é às 5:30, então o horário de oração de madrugada para ele é às 4:30, comecei a acordar às 4:30. Só que como a gente tinha uma vida de branco, então a gente acordava no horário do indígena e terminava no horário do branco, então lá a gente orava das 4:30 até às 7 da manhã. E eu reclamava, poxa, podia estar fazendo tanta coisa. Mas eu aprendi que se não houvesse esse tempo, Deus não ia falar comigo. Se você não investir tempo com Deus, não tem como Deus falar com você. Tá? Deus não manda mensagem de WhatsApp do nada. Quem faz isso é a Claro. Oi, está interessado na Claro?